manter a máscara no rosto de forma correta, por gentileza. Obrigado, obrigado. Bom, nós estamos aqui para uma missão um pouco complicada. Quando eu recebi esse convite para mediar esta conversa aqui no festival sobre o que se passa no Brasil, a primeira pergunta que eu fiz foi: vai ter 8 horas para a gente poder explicar tudo? Aí o pessoal disse: não, é 1 hora só. Então, ok, vamos ter que resumir e tentar passar tudo de uma forma muito resumida e muito direta para vocês. Acredito que haja alguns brasileiros aqui também na plateia. Quero apresentar primeiro meus companheiros de palco. A Lidiane de Carvalho é advogada, é especialista em direito socioambiental, vive e trabalha aqui em Portugal, onde ela está realizando a obra mais importante da vida dela, que é a Clara. Boa tarde, boa noite, Lidiane, bem-vinda. Boa noite, Lucas, boa noite a todo mundo, obrigada. O Diego Cândido, Di, é facilitador cultural, também mora aqui em Portugal há 4 anos, se não estou enganado, 2 anos, errei as contas. E também é mestre em... Me lembra que eu esqueci, por gentileza? Comunicação e cultura, exatamente. É advogado, consultor jurídico. Boa noite, Di, bem-vindo. Muito boa noite a todos, obrigado pela presença. E em meio a esse estádio de quase abertura de portas, né, vamos abrir as nossas bocas um pouquinho aqui para falar de coisa séria, que é importante. Pois é, eu confesso que eu estou um pouco nervoso, não por falar sobre o assunto, nem por vocês, mas é que eu não estava num lugar assim com pessoas já há alguns meses. Acredito que é a situação de muitos de vocês, ainda bem que nós temos um bom distanciamento daqui. Bom, primeiramente, gostaria de deixar claro a vocês que eu acho que ninguém veio aqui esperando boas notícias, infelizmente. Nós não temos praticamente nada de bom para falar do momento atual do Brasil, especialmente na questão política, muito na questão ambiental, que a Lidiane vai tocar, e na questão cultural, que o Di também vai trazer algumas observações. Eu quero começar só colocando num panorama, né, a situação que o país se encontra neste momento. É um momento tosco da política nacional, sem nenhuma sombra de dúvidas, algo que nem nos nossos piores pesadelos há alguns anos nós imaginávamos que o país ia estar passando por isso. Nós decidimos, conversando antes aqui, que uma boa maneira de explicar as coisas, de definir bem essa situação, também usando a nossa experiência pessoal, a experiência de cada um que está aqui, como muitos de vocês que estão aí na plateia. Eu, pessoalmente, sou um resultado de um período em que o país tinha um governo que nos deu muita esperança, que colocou o país em um patamar internacional bem além das nossas expectativas naquela época. Eu só estou aqui hoje porque, na época, havia um governo progressista que realizou programas que beneficiaram pessoas como eu. É o caso do Di, também a gente já conversou a respeito disso. Só que muitos erros foram cometidos, né? Eu acho que a mídia já se deu ao trabalho de colocar, né, de explorar bastante os erros que foram cometidos, mas também muitos acertos aconteceram nessa época do nosso país. Bom, eu gosto de... Não que eu goste, eu me expressei mal, não gosto, mas eu sou obrigado a lembrar momentos-chave da situação política do país. E, bom, nós tivemos toda uma campanha midiática e jurídica contra o Partido dos Trabalhadores. E aí a questão se foi justo ou não, enfim, isso já, infelizmente, já virou do julgamento de cada um. Eu tenho a minha opinião e vocês têm as opiniões de vocês. Mas o fato é que isso foi explorado pela mídia durante um período muito longo, pela oposição também, fazendo um processo que é muito comum da mídia, que é a demonização da política, né? A política não presta, os políticos não prestam, é todo mundo ladrão, etc. Isso ocupou boa parte dos noticiários
principais noticiários brasileiros por muito tempo, e isso se encrostou de uma maneira na cabeça do povo brasileiro que vai ser muito difícil, o Bolsonaro é a prova disso, tirar isso da cabeça das pessoas, ou pelo menos convidá-las a uma reflexão, um debate sobre o que elas estavam assistindo. Com relação ao atual presidente, eu defino um momento que para mim é um momento muito chave, que exemplifica muito tudo o que aconteceu. A grande mídia brasileira, ela normalizou o Bolsonaro. Desde que ele era um simples deputado com quase 30 anos de mandato e sem nada para fazer, e que não fez absolutamente nada, a não ser causar polêmica. Qualquer coisa que ele falava era absolutamente normalizada, não foi dada a seriedade que precisava naquele momento. Durante a campanha eleitoral, isso ficou muito claro. Eram colocados ali no segundo turno como se nós tivéssemos dois antagonistas, né? Como se um se equivalesse ao outro, enquanto um dizia que eu vou fuzilar vocês e tal, que, na minha opinião, estava equivocado. Mas no principal telejornal brasileiro, que é assistido por boa parte da população, que ainda se informa pela televisão, essa criatura foi dar uma entrevista, e durante a campanha, vocês sabem que ele usou toda a tática Trump, essa tática nova da extrema-direita, de fake news, etc., pelo WhatsApp, e uma delas era a do tal kit gay, que, segundo ele, iam distribuir um livrinho, mais a mamadeira, aquela que vocês sabem bem o que é, para ensinar as crianças a serem gays no colégio, né? Esse discurso, numa sociedade muito conservadora, muito religiosa, ele, infelizmente, se propagou muito fácil. E, na bancada deste telejornal, sendo assistido por praticamente todo o povo brasileiro, este cidadão puxou um livrinho debaixo da mesa, mostrou para todo mundo e disse: esse aqui é o kit gay que o Haddad quer distribuir nas escolas, etc. Na frente dele tinham dois jornalistas, os mais conhecidos do Brasil, que já sabiam que isso era uma mentira, porque isso já tinha sido desmentido pela mídia em vários momentos. O que os dois jornalistas fizeram? Se calaram. Tiveram a oportunidade de desmentir isso ali, naquele momento, e optaram por não fazê-lo. Isso, para mim, exemplifica como a mídia se comportou com relação ao Bolsonaro desde que ele surgiu, mas principalmente durante a campanha eleitoral. Outro momento que eu sempre destaco, infelizmente, é que durante a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o Bolsonaro dedicou o voto dele ao torturador da Dilma. Vocês sabem que a Dilma foi presa durante a ditadura, foi torturada, e ele votou dizendo, em nome do coronel Ustra, etc., o terror da Dilma Rousseff, cometendo um crime, porque no Brasil, segundo a lei, eu tenho dois advogados aqui, você não pode exaltar a ditadura, né? O que aconteceu com ele? Absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. Não foi punido nem no Conselho de Ética, nem em circunstância nenhuma. A partir daquele, quando eu vi aquilo, eu estava aqui em Portugal, já morava aqui, quando eu vi aquilo, além da vergonha alheia, de toda aquela sessão bizarra transmitida para o mundo inteiro, acabando de vez com todas as esperanças de recuperar a imagem do país, que já estava prejudicada por toda a Lava Jato, enfim, por todo o processo golpista contra a Dilma, e agora com este cidadão se tornando um personagem importante da nossa política, naquele momento eu percebi, este cara vai fazer absolutamente o que ele quiser. E, dito e feito, fez e aconteceu, e chegou na presidência da República, infelizmente. E está aí, esta semana, tivemos uma pesquisa que mostra que ele teve a melhor avaliação do mandato dele, ainda é uma avaliação ruim se comparada com outros presidentes, mas é a melhor do mandato dele, desde que ele começou. Parece que faz 20 anos, né? Mas não faz menos de 2. E, apesar de tudo o que está acontecendo, de 105 mil mortos pelo coronavírus, pela gripezinha, como ele chama, ele ainda tem uma aprovação grande entre a população brasileira. E aí nós podemos, né, dissertar sobre todos os motivos que levam a isso, e um deles, que eu acho sempre muito importante ressaltar, é a ineficiência da oposição, e eu não vou falar nem da esquerda,
da oposição da política decente, da política normal, por assim dizer. Assim, pega do PSDB para diante, vai até o PSOL, são pelo menos políticos normais, partidos, né, normais, fazem política, cada um defendendo a sua bandeira, mas não chega neste nível de tosquice que o bolsonarismo chega. E ninguém dos outros grupos políticos soube comunicar com o povo brasileiro. A esquerda, especialmente, ela se comunica muito bem consigo mesmo, né, com a elite intelectual, com as universidades, né, com a Vila Madalena, em São Paulo, com a Zona Sul, no Rio de Janeiro, mas perdeu a conexão que tinha com o povo brasileiro. E conexão essa que é muito claro que este cidadão que está na presidência tem. Né, com a sua linguagem, com o seu jeito, com a sua burrice, enfim, com tudo que ele com tudo que ele faz diariamente, não é à toa. Bom, eu quero já dividir, já falei até demais, disse que ia falar 5 minutos, eu já fui, né? Mas eu quero dividir já a fala com os meus companheiros aqui de palco, provocando primeiro a Lidiane. Se você, assim, nos seus piores pesadelos, Lidiane, vamos pensar lá em 2005, quando surgiu o Mensalão, que foi chato, né? A gente pensando, porra, Lula, tu tá fazendo isso? Enfim, se nos teus piores pesadelos, alguma vez tu já imaginou que tu ia ver o ministro do meio ambiente do teu país dizendo que tinha que aproveitar uma pandemia para passar a boiada e desmatar a Amazônia porque as pessoas iam estar prestando atenção no coronavírus? É só uma pequena provocação, eu já imagino qual seja a tua resposta, Lidiane. Lucas, definitivamente não. Né? E isso é uma maneira interessante de começar esse debate. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite do Festival Política, obrigada aos meus companheiros por essa noite, mas basicamente dizer que a resposta é não. Né? Algumas vezes, em algumas conversas e debates aqui em Portugal, as pessoas disseram, mas no Brasil sempre houve corrupção, né? Sempre houve um desmatamento na Amazônia, nunca houve uma grande eficiência da política ambiental brasileira. E, em grande medida, essa é uma afirmação verdadeira. Mas o cenário de hoje, o cenário do governo Bolsonaro, não tem qualquer comparação em escala, em sentido e em profundidade com nenhum outro momento da história política do Brasil, que já tem, né, uma história permeada por muitas complexidades, especialmente na questão ambiental. Mas eu vou voltar para o momento pós-Lula, né, quando a Dilma ganha as eleições e começa seu governo. Naquele momento, né, a comunidade que atua na área ambiental, socioambiental, né, os ambientalistas de modo geral, não só as organizações não governamentais, como todas as instituições que atuam nessa área no Brasil, já estavam extremamente preocupados. O governo Dilma foi extremamente criticado no seu momento pela política ambiental que implementou. Né, a visão da presidenta era uma visão desenvolvimentista clássica, então muito baseada na geração de renda e emprego, onde, evidentemente, a questão ambiental era uma questão secundária. Além da questão ambiental propriamente dita, o governo Dilma, ele também, e isso é uma crítica conhecida, né, não é nada novo, se distanciou muito do diálogo com os movimentos sociais, coisa que o seu antecessor manteve durante os 2 mandatos. Essa combinação fez com que, já naquele momento, 2011, a Dilma assume o primeiro mandato, já naquele momento existe uma grande articulação no Brasil dos movimentos indígenas, das populações tradicionais, dos movimentos sociais como um todo, e também dos movimentos ambientalistas, de crítica, de chamamento ao diálogo, de necessidade de avanço e tal. Naquele momento, a gente criticava a Dilma. Né? E logo depois, né, do processo de golpe, eu chamo pelo nome, que sofreu a presidenta, chega ao poder de maneira legítima Michel Temer, e esse processo só teve segmento, né, ainda mais atrelado a uma política liberal, a implementação de uma política liberal, com promessas de flexibilização, de modo geral, da legislação ambiental, e uma política ambiental que não favorecia de modo nenhum nem os movimentos sociais, nem as comunidades originárias ou tradicionais, muito menos a implementação de uma política ambiental preocupada com questões socioambientais. Mas o momento chave, a divisão já começa mesmo antes do Bolsonaro ganhar as eleições, né? Eu costumo brincar que talvez, e alguém
se calhar já está estudando isso e pode me dizer com alguma certeza, talvez o Bolsonaro seja o presidente da história do Brasil que mais cumpriu as suas promessas de campanha. E quando a gente fala da agenda ambiental, é de fato muito impressionante. Ele, antes de chegar à presidência da República, ele disse que ele ia extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Né? No primeiro dia de mandato, ele tentou fazer isso. Teve que voltar atrás, porque a pressão foi demasiada, mas ele tentou. Assim que chegou, na largada do governo, ele pegou a Agência Nacional de Águas, retirou da estrutura ambiental do país e concedeu para o Ministério de Energia, se eu não me equivoco. E os serviços florestais retirou da administração pública ambiental e deu para o Ministério da Agricultura. Isso foi o começo do governo Bolsonaro no que diz respeito à política ambiental. Depois vocês conhecem a história, né? Como ele falava em relação aos indígenas, como ele tratou e se dirigiu às comunidades quilombolas, todas as comunidades tradicionais e que têm no Brasil, a custo de muita luta de décadas, territórios especialmente protegidos, onde eles desenvolvem o seu modo de vida. Né? Eles não são proprietários desses territórios, né? Os territórios são propriedade da União Federal, dentro do Estado brasileiro, na maioria dos casos, mas eles têm o direito de uso, gozo e da manutenção do seu sistema de vida nesses territórios. E o Bolsonaro sempre se dirigiu a essas pessoas de maneira depreciativa, né, ofensiva, dizendo que eles atrapalhavam o desenvolvimento do país. E, efetivamente, ele cumpriu todas as suas promessas. Né? Ninguém foi enganado no Brasil. Ele disse tudo o que vinha e vem fazendo tudo isso. Já foi um grande choque, foram tantas medidas consecutivas de ataque às unidades de conservação, à administração pública federal, ambiental, né, os órgãos ambientais, ataques diretos às organizações e movimentos sociais ambientalistas, que a gente não tinha tempo nem sequer de acompanhar. Né? Foi muito difícil naquele começo. Eu me lembro muito bem das pessoas dizendo, né, as pessoas da área dizendo, nossa, nem a gente acreditava que ele faria isso. Ele, o governo Bolsonaro, né? Porque não é a pessoa do Jair Bolsonaro, é o seu governo. Né? A nomeação do Salles como ministro já era muito impactante, tudo isso. Mas, aí, chegando no ponto da sua provocação, em abril desse ano, né, quando começa um debate mais amplo, pelo menos no Brasil, com relação à pandemia do Covid-19, acontece uma reunião de ministros do governo Bolsonaro, que vocês provavelmente acompanharam pela mídia, os brasileiros todos acompanharam com certeza, onde o ministro do Meio Ambiente disse: nós temos que aproveitar esse momento, né, que a pandemia está tomando todas as atenções midiáticas, então é um descanso da pressão midiática para passar a boiada. E aí eu vou me permitir pegar minha cola e fazer alguns comentários para vocês sobre o que foi passar a boiada, o que está sendo passar a boiada no Brasil. Então, entre março Vocês e maio... têm tempo, né? Não, eu vou fazer bem resumido. Entre março e maio desse ano, foram editadas 195 atos normativos do Poder Executivo em matéria ambiental. Uma questão interessante é que, desses 195 atos normativos, apenas 16 foram propostos pelo Ministério do Meio Ambiente, 50 sobre questão ambiental, 50 pelo Ministério da Economia e 46 pelo Ministério da Agricultura. No mesmo período de 2019, já no governo Bolsonaro, foram 16 atos normativos do Poder Executivo em matéria ambiental. Para quem não é do direito, apenas um esclarecimento, os atos normativos do Poder Executivo eles são limitados a realizar o cumprimento das leis. Né? Quem tem a prerrogativa para legislar é o Poder Legislativo. O governo, a Presidência da República, não tem competência para legislar e, portanto, o que o Poder Executivo faz e deve fazer não é um problema editar ato normativo do Executivo, todo o contrário. Isso significa que o governo está a trabalhar. A questão aqui é quantos atos foram editados e que, na verdade, eles não respeitaram os limites que são estabelecidos para esses atos, que é simplesmente regulamentar as leis ou dar cumprimento às leis. Ao contrário, alterando leis, alterando unidades de conservação, alterando estrutura de órgãos administrativos de maneira completamente ilegal. Um rolo compressor, literalmente uma boiada. Ou várias boiadas, 195 boiadas.
E por que ele faz isso? Por que esse governo, como muitos outros, né, no Brasil, governam através de medidas provisórias ou outros atos normativos? Porque não conseguem passar as alterações que desejam no parlamento, no legislativo. Né? Não conseguem maioria suficiente, são questões muito delicadas, né, que você não consegue um consenso do parlamento, então eles fazem as alterações que desejam através desses atos. Não fica por isso mesmo. O Ministério Público brasileiro tem questionado, inclusive no judiciário, muitas dessas medidas, mas, entretanto, as medidas já foram adotadas, né? É que a gente chama de política do fato consumado. E o que são essas medidas? Desregulamentação, principalmente, quer dizer, você tem leis protegendo um bioma, protegendo uma comunidade tradicional, determinando os limites para uma indústria, determinando os limites para uma atividade minerária, né, onde pode minerar, em que circunstâncias, com que limites, etc. E essas medidas desse governo vão o processo de desregulamentação, ou seja, flexibilização, né, retirar limites, permitir que atividades se desenvolvam onde elas não podiam, tirar pessoas, órgãos, corpo técnico dos órgãos ambientais e colocar militares no lugar, inclusive para o Twitter. Né? O Ricardo Salles chegou esse ano a exonerar o corpo técnico de um dos órgãos ambientais federais por Twitter e nomeou como substitutos policiais de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parece mentira, né? Todas as notícias parecem mentira. E cada uma, e quando você fala, não, agora já não pode mais, vem mais, né? Sempre vem mais. A gente fala rindo, mas a vontade é de chorar, né? Exatamente. Então, teve cancelamento de expansão de órgãos ambientais, teve um código de ética. Olha a ironia, né? Como é que é o modus operandi desse novo modo de fazer política. Criou-se um código de ética que permite que as empresas privadas possam financiar as viagens, os custos de viagens de fiscais dos órgãos ambientais, num código de ética. Dessas medidas todas, 2 andaram para trás, tá? Nem tudo é tão má notícia. Havia uma proposta, por medida provisória, para a anistia dos desmatadores do bioma da Mata Atlântica, que é especialmente frágil e especialmente preservado, e foi muito impopular essa medida, e o governo teve que andar para trás. E a outra foi passar a administração das florestas para o Ministério da Agricultura. Também tiveram que andar para trás. E aí, só para trazer uma questão interessante, porque tudo isso é muito conhecido, né? A questão de trazer os dados é simplesmente para a gente botar em contexto o tamanho de quando a gente fala de retrocessos ambientais sem fim no governo Bolsonaro, é muito mais do... Não dizendo que a Amazônia já é imensa, mas o que eu sinto, nós, militantes da área socioambiental, a gente sente que aqui fora do Brasil o apelo fica muito grande, o debate fica muito restrito em torno da Amazônia, o que é compreensível. Mas a questão é muito mais ampla, muito mais profunda do que a Amazônia. São todos os biomas, são todas as comunidades tradicionais, os povos originários que residem, vivem e realizam seus modos de vida num processo de não só degradação do ecossistema e do meio ambiente propriamente dito, como em fomento e atos de extrema violência contra essas pessoas e esses grupos, né? A comunidade indígena brasileira, as organizações indígenas brasileiras vêm chamando a atenção mediaticamente o mais que podem para a ocorrência de um genocídio, um etnocídio e um ecocídio no Brasil. É disso que nós estamos a falar. Né? E é de uma gravidade, é um rolo compressor. O que está acontecendo com o Brasil? Né? Como é que a gente foi parar aí? E, principalmente, a grande pergunta é como é que a gente sai daí? Uma novidade dos últimos 2 meses parece nos trazer alguma luz sobre como o próprio governo, os governos de hoje têm lidado com essa questão. Curiosamente, acho que 27 ou 37 empresas se juntaram, 29 empresas de investimento, que juntas administram 3,7 trilhões de dólares, enviaram uma carta para os diplomatas brasileiros, pedindo uma reunião para debater a política ambiental brasileira. Isso foi em junho, agora. Em julho, no começo de julho, alguns empresários brasileiros seguiram a mesma tendência e enviaram uma carta ao vice-presidente, ao general Mourão, cobrando uma agenda sustentável.
os movimentos, as organizações de empresários no Brasil e fora do Brasil começaram a anunciar a sua posição sobre isso. E aí a gente se pergunta, mas os empresários querendo proteção do meio ambiente, né, as maiores fortunas, os fundos de investimento, o que é que está se passando aí? Como é que isso aconteceu? Será que é a pressão internacional da comunidade indígena, dos movimentos ambientalistas que tem conseguido essa vitória? Não é a opinião de uma das revistas de grande circulação no Brasil, assumidamente liberal, a Veja. O que a Veja diz é que a política ambiental do governo Bolsonaro está a atrapalhar a economia brasileira, está a atrapalhar as importações. Então, aqueles empresários que não são especificamente do agronegócio de consumo interno, aqueles que dependem da exportação dos seus bens de consumo, estão se sentindo prejudicados por esse governo. Por quê? Alguns países e muitas empresas começaram a questionar o que está se passando no Brasil e mudaram de fornecedor, né, de insumos e produtos. O que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, talvez o que a gente consiga hoje ver de uma reação um pouco maior em relação a todo esse cenário de horror da política ambiental brasileira venha do próprio sistema liberal, né, e só consiga realmente entrar na agenda, né, uma discussão mais profunda na agenda do governo, em função das organizações não ambientalistas, não de defesa indígena, não do interesse da pessoa humana, dos direitos fundamentais ou do socioambientalismo, e sim do prejuízo econômico que gera para determinados setores dessa mesma economia. Qual é a resposta do governo esse mês em relação a isso? Primeira coisa foi Jair Bolsonaro, em 2 falas públicas, numa delas ele diz o seguinte: essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. E nós devemos combater isso com números verdadeiros. E é o que estamos a fazer aqui no Brasil. Então, ele tem feito isso desde o ano passado, né? Hoje, agora mesmo faz 1 ano dos grandes incêndios na Amazônia do ano passado. E, novamente, a Amazônia está a arder. Né? Tem mais números de focos ativos hoje na Amazônia do que nesse período no ano passado. E, assim como ele fez no ano passado, o que ele diz em anúncios públicos, ele mesmo, a pessoa do presidente da República, é dizer que é mentira, que isso não está a se passar. Mas, precisamente, essa discussão dos empresários, das empresas mandando cartas, teve algum impacto e foi formada uma comissão no governo, presidida pelo vice-presidente, pelo general Mourão, para tentar combater a crise, né, que essa questão, essa má visão do Brasil no exterior tem causado para os exportadores. Mas, pelas medidas que estão sendo adotadas pelo governo, como, por exemplo, diminuir os critérios uma das propostas do ministro do Meio Ambiente, agora nesse mês de agosto, foi diminuir o que a regra diz que deve ser o que deve ser desmatado, o que é admitido ser desmatado na Amazônia. Dá a entender que o que o governo vai tentar fazer é mudar as normas, mudar os critérios, porque, portanto, o que o governo está fazendo hoje ficaria dentro dos critérios. E fazer uma campanha de que, na verdade, tudo isso é uma perseguição internacional de pessoas, né, fanáticos, ecoxiitas e coisas do gênero. Por fim, eu gostaria de dizer que o governo Bolsonaro tem incentivado abertamente, né, desde a sua campanha eleitoral, e continua nesse processo, a grilagem, a invasão de terras, o desmatamento, e entre outras enormes façanhas que têm derivado em muitas ações violentas, em muitas mortes, e né, em muitos casos de expulsão de populações dos seus territórios. Isso é conhecido de todo mundo e não há, hoje, a gente não tem conseguido, né? Nem a oposição, nem a esquerda, nem a militância, nem os movimentos sociais têm conseguido responder à altura por essas atitudes. A fórmula do Estado é conhecida, estado de exceção, né? Descumprindo a Constituição, descumprindo as leis, né? Legalizando através de ato do Poder Executivo, necropolítica, discurso de ódio e as chamadas fake news. O que é curioso, diante desse cenário todo, é que tem resultado.
né? Como falou o Lucas no começo, o governo Bolsonaro experimentou agora. Tem 2 dias que a gente recebeu essa notícia de que ele teve um aumento de popularidade de 37%. É o melhor momento do Bolsonaro desde que ele se elegeu. E aí a gente fica muito perplexo e pensando onde é que a gente está errando, né? Onde é que a gente erra e o que a gente pode fazer. Basicamente é isso. Pois é, se de um lado nós temos um ministro do Meio Ambiente que, sem a menor sombra de dúvida, é o mais perigoso dos integrantes do governo Bolsonaro, porque tem um bando de maluco, né? Tem a Damares, tem não sei o quê, tarará. Tem este que está desde o início e é perigoso justamente porque é eficiente ao que ele se propõe, né? Do lado da cultura, já tentou 3 vezes, né? Um meio nazi, a Regina Duarte, e agora não sei o nome do cara, mas o outro... Ok, então, difícil, muitas coisas. Dentro do campo, vou fazer um recorte assim, muito com base na minha experiência de vida e com base no meu percurso, especialmente nos últimos 10 anos. Exatamente há 10 anos atrás, eu estava voltando de um programa que foi integralmente financiado pelo Ministério da Educação e o Ministério da Cultura do Brasil, que se chamava Jovens Sem Fronteiras. Eu, uma pessoa preta, LGBTQ, pobre, tive pela primeira vez na vida a oportunidade de pegar um avião, ir para os Estados Unidos, morar em Nova York, estudar na Columbia University, uma das mais renomadas do mundo, exatamente dentro de um contexto de preservar a questão de identidades, de organizar a questão das diferenças sociais e das implicabilidades que as pessoas da minha geração e do meu contexto social não poderiam sequer imaginar ou ter acesso. E tudo isso se deu, obviamente, dentro de uma política que foi diretamente integralizada com os movimentos sociais brasileiros e movimentos diversos nos quais eu participo, né, que possibilitou o entendimento do governo, que foi considerado o presidente com maior aprovação de popularidade na história do Brasil. E 2010 era exatamente a saída desse presidente, o início de uma nova era cheia de questões e de problemas, porque foi o boom da corrupção, né? Dessa palavra que foi muito difundida, de que, teoricamente, o grande problema do Brasil sempre foi a corrupção, mas que, na verdade, neste período, a corrupção foi diretamente associada a um contexto político, a um contexto dessas duas figuras e desse partido político, ou seja, esqueceram dentro do viés completamente associado ao contexto de corrupção a escravidão. Então, eu não posso falar sobre corrupção no Brasil se eu não falar de escravidão e do reconhecimento do processo colonial para com as unidades que mantêm-se no Brasil, se organizam e instituem tanto do imaginário coletivo de que o jeitinho brasileiro, como vocês normalmente ouvem, os códigos relacionados às vivências e à demonização do pobre brasileiro, do preto brasileiro, da comunidade indígena brasileira e quilombola, na qual eu sou descendente originário, são realmente instituídos e direcionados à perspectiva bolsonarista de ser, onde, num dado momento, ele se direcionou para a população quilombola e disse que era um bando de vagabundos, né? Isso em rede nacional. E, voltando, né, à minha experiência, logo quando eu regressei dos Estados Unidos, eu fiz o meu exame da Ordem dos Advogados, que no Brasil, para a gente, né, ter o acesso, poder trabalhar, né, ser direcionado como advogado, você passa por um processo seletivo relativamente rigoroso, que você é quase como um outro vestibular, um outro acesso, onde, que no meu curso,
no meu ano, apenas 9% das pessoas que fizeram esse exame passaram, né, dentro do contexto do Rio de Janeiro. Eu consigo a aprovação nesse exame, consigo, logo após, entrar numa instituição pública privada que dava proteção à pequena e grande empresa no Brasil e estabeleci o meu percurso diante de uma vivência não só voltada para essas políticas públicas de incentivo a cooperativas, especialmente cooperativas de mulheres negras, cooperativa de população em situação de vulnerabilidade e outras unidades de cultura, coletivos, onde sempre foram, de alguma forma, marginalizados, de acordo com o objeto social que eles empregavam, pelo o não requinte de fala ou de ações ou de material científico e cultural. E eu passei praticamente de 2010 até, teoricamente, 2014, 2015, vivendo uma era onde que eu vi a possibilidade de amigos meus que saíram do zero, nunca tiveram dinheiro ou possibilidade de fazer uma faculdade ou de produzir um filme, como ontem nós passamos aqui, o Negrume, que foi o último filme de ontem, que foi fruto e origem de políticas públicas de incentivo à cultura. Hoje, quando a gente fala de cultura no Brasil, a gente tem um grande alicerce fundado nas políticas atreladas a dar condições, especialmente ao pequeno produtor cultural, para se organizar, para fazer, nem que seja um evento numa comunidade direta, ou até grandes artistas em estruturas de shows, de concertos, teatros, etc. e tal. A grande iniciativa do governo Bolsonaro, e muito antes deles entrarem, foi, de alguma forma, criticar diretamente a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a lei no Brasil que dá praticamente incentivo a qualquer produção artística cultural. Qualquer filme, qualquer bem cultural no Brasil, praticamente passa diante da Lei Rouanet. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi o quê? Além de demonizar, ele, na verdade, ele queria acabar com a Lei Rouanet. Isso empenhados por mais de não só um grupo específico que também se atrela ao agronegócio no Brasil, que é a comunidade de artistas sertanejos. E, a partir desses artistas, que direto ou indiretamente também se beneficiavam dessa política, se organizaram com o governo Bolsonaro no sentido de instituir outros favores, né, a partir desse campo de propriedade, desse campo de fomentar uma estrutura muito forçada ali naquela região de Goiás, especialmente, para dar benefícios fiscais, ecológicos, para que essas pessoas pudessem fazer o que quisessem nas terras, expulsar a população quilombola, a população originária. E a cultura, né, com o agronegócio, se organizaram para que esse outro contexto fosse disseminado. Tudo que era atrelado à questão de cultura popular, que era a cultura tida como a cultura mais linda e de exportação do Brasil, também foi demonizado e desorganizado, tanto como o samba, né, o carnaval, que é um patrimônio, um dos bens mais preciosos para a cultura brasileira, sofreu grande impacto nisso. Além do carnaval, as questões relacionadas também a políticas em pesquisas sobre situações relacionadas a questões de cultura, a questões das ciências sociais, filosofias, também foram prejudicadas nisso. Ou seja, o programa no qual
eu fui beneficiado, ele foi extinguido do cenário cultural, social e educacional do Brasil. Outros programas também culturais foram extinguidos e também foi feito um processo forte de censura para todas as atividades que não compactuavam com as diretrizes desse governo, né? E hoje, o que a gente tem? A gente tem pessoas nos mais graus de vulnerabilidade social, especialmente pessoas do campo artístico, onde esses benefícios foram totalmente cortados, onde a implicabilidade de ter um incentivo, um auxílio hoje para uma pandemia era muito condicionado a se você está regular ou não dentro da sua atividade, ou seja, grande parte desses fazedores culturais não podiam ter acesso a essa organização, essa estrutura jurídica para se organizarem, como, por exemplo, aqui tem a nota fiscal, né, que a gente chama dos recibos verdes e tudo mais, e, a partir disso, não conseguiram o alicerce do governo, da Bolsa, né, para poderem viver, na verdade. E hoje nós estamos condicionados a um cenário de que quem detém o poderio da agenda cultural foi a Regina Duarte, num período, né, que praticamente foi um fantoche nas mãos deste governo, que fez sair da Globo de um contrato de mais de não sei quantos anos para ser uma figuração e disseminar não só atividades ou questões culturais, mas, na verdade, o alicerce desse governo, né? Desculpa, você é capaz de citar alguma coisa que a Regina Duarte fez enquanto ela esteve na Secretaria de Cultura? Então, ela... Tipo, uma açãozinha, só uma, não estou te pedindo muito. Não, ela fez vídeos no YouTube, ela fez vídeos nas redes sociais. Maitê, pra quê? Dizendo que a família era incrível, Bolsonaro e etc. e tal, isso ela fez. E o novo, né, ministro da Cultura, que se chama Mário Frias, o grande feito da carreira dele foi a série televisiva de, eu acho que 20 anos na Globo, chamada Malhação, né? E é isso que a gente tem. A gente tem pessoas que morrendo, não só de Covid, né? A grande questão desse governo, né, que dissemina a realidade da necropolítica, né, e de se organizar e disseminar toda essa cultura, não só do medo, né, porque, na verdade, se condiciona porque um remédio, né, vai te fazer viver novamente de um pós-corona, e pessoas que às vezes nem têm tanta possibilidade assim de entender o que se passa, mas acreditam dentro daquele contexto, né, social, e a forma, e uma coisa engraçada desse governo é a forma como, não só pelas fake news, mas dentro de uma amplitude midiática, ele se organiza para reestruturar um sentimento quase que de paixão, de fascínio, de religião. A gente não pode deixar de falar isso, que é quase que um culto religioso de uma unidade neopentecostal, né, onde eles, inclusive, têm muita influência diante disso, mas que, se não fosse para seguir, né, essa religião, essa doutrina, você vai para o inferno, né? Mas, assim, a gente tem percebido que esse inferno, na verdade, é a morte, né? E eu quero viver, a gente quer viver. E, às vezes, a gente precisa, de alguma forma, até se utilizar de outros meios, como, por exemplo, migrar para poder viver. É importante eu falar aqui, diante de uma realidade que eu tive quando eu decidi sair do Brasil, que foi exatamente no dia 14 de março de 2017 que eu tive essa decisão assim precisa de que não teria como eu ficar aqui, que a Marielle foi assassinada, né? Não sei se essa data foi precisa para alguns de vocês aqui.
E eu tive a honra de trabalhar com a Marielle, de estar perto da Marielle e, na verdade, de ver, talvez, a possível grande força política, mas não só apenas política, mas que dava um fundamento, um balançar dentro de uma estrutura negacionista atrelada ao contexto dessa corrupção, escravidão colonial, da forma como a gente vê, fala com o pobre e lidar com o pobre, lidar com a elite, lidar com a milícia, lidar com todo esse cenário dentro do nosso contexto carioca, né? Mas, a partir dela, eu, teoricamente, aprendi de que a gente precisa se movimentar e, de alguma forma, se preservar diante de toda essa miscelânea de atrocidades que isso afeta não só a nossa questão física, mas mental também, que é inegável a gente pensar que, dentro de um contexto também de pandemia, muita gente, além de fome, além de tiro, está morrendo de dor, né? de não se aguentar. E é isso. A gente brinca, né? A gente sorri, porque, enfim, meio que está no nosso sangue, mas é tudo muito triste, muito sério, na realidade. Eu vim para cá em 2015, fiz mestrado aqui, depois voltei em 2017 para o Brasil e acompanhei a tragédia acontecendo de lá, da Bolsonarolândia, que é o Rio Grande do Sul, de onde eu sou. E depois voltei agora em novembro para cá, para Portugal, para o doutoramento. Eu pesquiso justamente a área de política e internet e tal, não vou entrar muito no tema. E desde que eu voltei, as pessoas sempre me perguntam como que vocês chegaram nesse nível? Como que vocês chegaram nisso? E eu não sei vocês, mas eu dou uma resposta ilustrativa. Eu chego para o cidadão e digo assim, cara, imagina-se um país fictício de qualquer país, mas que tem ali um histórico de muitos preconceitos, de racismo, de xenofobia, de machismo. Aí imagina que tem um deputado de extrema-direita nesse país, que vira para uma colega deputada negra e diz, acho que você tem que ser devolvida para o seu país de origem. E aí imagina que nada acontece com esse cara, que ele fala isso e nada acontece com ele. Não sofre nenhuma punição. Como aconteceu com Bolsonaro, a partir da exaltação, tanto nazi como ditatorial, no meio do Congresso Nacional, e nada aconteceu. Exatamente. Essa história está se repetindo, né? Pois então. E aí, eu sempre faço essa associação, porque eu acho que ainda há tempo de matar a serpente, matar, em aspas, obviamente, dentro do ovo, sabe? E não é indo para o Twitter, para o Facebook, reverberar esse discurso e dizer que o André Cocô é isso, é fascista, é aquilo, é não sei o quê. Dadadadada. O nosso grande erro foi esse. Também não é sendo arrogante, dizendo, não, a população desse país fictício aqui, ela não vai cometer esse mesmo erro, porque nós somos educados, politizados e não sei o quê. A gente está falando de ser humano, vai cometer sim, está cometendo. Na minha opinião, a boa forma de combater isso é usando a força da lei, né, gente? O cara comete um crime, ele tem que ser punido por isso. E ao invés de ir para o Twitter, para o Facebook, sei lá o quê, gritar o nome desse cara e dizer que ele é um fascista, e que isso, e que aquilo, e barará, barará, e reverberar o discurso desta coisa, é pressionar o presidente, o primeiro-ministro, a justiça, a polícia deste país fictício, para que este cidadão seja punido, né, com o rigor da lei, porque ele está cometendo crimes. Eu não sei se vocês coincidem mais ou menos com esse meu extremismo de estratégia. Eu acho que a questão é muito complicada, né? A gente tem debatido muito, para nós brasileiros, acredito que uma parte expressiva do auditório hoje também seja brasileira. No encontro aqui entre, né, brasileiros e portugueses, a gente tem debatido muito que, olha, isso está se passando, é uma onda, e é uma onda global. A emergência dos movimentos de extrema-direita, ela não se limitam a um país, ou um presidente, ou um fantoche, né? A gente tem testemunhado esse processo se desenvolvendo já há algum tempo, em diversas áreas, em diversos territórios
do mundo, inclusive dentro da Europa, em diversos países, né? Alguns vizinhos nossos estão vivendo o poderio, né, organizado, financiado, estruturado da emergência de movimentos de extrema-direita. O país fictício não está isento do mesmo problema. O nosso país fictício, né, ele está testemunhando atos de muito graves recentemente, e aí fica aquela questão, que é uma questão interessante, a gente não pode fingir que ela não existe. Por um lado, se você dá muita atenção midiática para esses eventos, para essas figuras e para os seus absurdos, você os ajuda. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil. Né? Não vamos dar palco para maluco, né? Como a gente fala no Brasil. Por outro lado, é evidente, pela história de outros países, inclusive o Brasil, que a gente não pode ficar em silêncio e inerte, dizendo é só um fulano, ele é doido, é pitoresco, são 5 meninos maluquinhos. Não são. É gente muito bem financiada e organizada. E é muito, muito perigoso. Mas eu gostava, além desse comentário, comunicar aqui com o Di sobre o que você falou, Di, e com o Lucas também, quando eu te pergunto como é que a gente chegou aqui. Eu vou um pouquinho mais atrás. Eu digo que, pelo menos para o Brasil, a coisa começa com umas caravelas chegando, numa certa Bahia linda que tem por lá naquele território. Né? O processo colonial nunca se fechou. Ele se transformou. E a gente também não pode falar disso, né? É engraçado. E vocês não imaginam, nós aqui, imigrantes em Portugal, como é doloroso que esse continue sendo um assunto tabu. A gente tem que falar disso. O colonialismo não está, o neocolonialismo, a disputa pela terra e o território, que é a fundação do Brasil, está na base de toda essa questão que a gente está discutindo aqui. Tanto do ponto de vista econômico, como ambiental, como social, como político. Tudo começa na questão da terra. Na luta, na disputa, nos privilégios, nas riquezas que foram geradas pela farsa da terra no Brasil. Né? Você tem um território que era ocupado por populações originárias. Em sua lógica, esse território é descoberto, é conquistado e é colonizado. A divisão do território passa desde as capitanias hereditárias, e essa é a fundação da propriedade privada no Brasil. Até hoje, sobrenomes que ainda estão na política e no poder econômico, tanto no Brasil como em Portugal, que são as mesmas famílias com os mesmos sobrenomes, são titulares de riqueza que advêm da propriedade de uma terra fundada ali, naquele encontro colonial. E esse é o problema. O problema é quando uma comunidade indígena vai ser expulsa da terra, mas está atrapalhando o desenvolvimento, né? Porque tem alguém que tem a propriedade da terra. Quem fundou essa propriedade lá atrás foi o processo colonial. E todo o desdobramento do que a gente está conversando aqui hoje, na minha humilde opinião, não só minha, vai partir daí. Então, enquanto a gente não discutir também o colonialismo interno dentro de Portugal, o colonialismo interno dentro da Europa, né? O processo colonial ele é contínuo, ele está em aberto, e nós continuamos a não falar sobre isso. É um momento super interessante para a gente fechar a questão no colonialismo, porque a gente está enfrentando agora no Brasil também uma guerra dentro do campo progressista entre as lutas identitárias e a antiga e tradicional luta da esquerda, que é a questão do trabalho, do emprego e da sobrevivência, digamos assim. E, de novo, a gente cai nessa questão. Né? Quem é que está no governo Bolsonaro, no Brasil, hoje? Quem é que está lucrando com esse governo? Quem está ganhando dinheiro? E quem não está? Quem é que está morrendo de Covid? Quem é que recebe ajuda? É a mesma história. O Brasil não está tão distante assim de Portugal como muita gente gostaria de acreditar. É claro que as escalas são outras, a história é diferente. Mas eu não falo nem só de Brasil e Portugal, eu falo de um movimento que é global. Um movimento que, por um lado, nos ciclos de crise do capitalismo, que são o que são e sempre vai ser, enquanto esse for o modelo onde a gente vive, né? Mas, principalmente, a emergência da extrema-direita e reprodução de critérios do encontro colonial, racismo, xenofobia, etnocídios, necropolítica. E é muito triste, sim. Mas eu acho que o mais triste é a gente não ter, talvez
pela primeira vez, pelo menos desde que eu nasci, nenhuma perspectiva. Né? A gente não tem grandes alternativas para defender. E é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que encontrar a maneira de ser tão organizado quanto quem está do outro lado. Temos 5 minutos, quer complementar? Sim, especialmente reconhecer todos os problemas estruturais que vêm diante dessa realidade, né? Não adianta nada a gente falar sobre processos de colonização, né, e descolonizar os nossos pensamentos, mente e ações, se primeiro a gente não reconhecermos que de fato, né, aquilo foi um crime, né? O primeiro crime, o crime dos crimes, que faz com que muita gente até hoje, inclusive, morra aqui do lado com uma bala no peito, e a partir desse processo de fala quase que legítima, que é construída, inclusive, por esses cidadãos de bem que estão no parlamento português, falam que não existe racismo em Portugal. Ou seja, não se reconhecem diante de fatos claros, implícitos em mídia, propaganda, estatística, como aqui a gente não tem estatística, né? Os censos são proibidos, não são permitidos, mas, pelo menos isso no Brasil, a gente tem a clara dimensão do que é a sociedade brasileira e a forma como esse passado colonial perpetua todos os processos de violência. E é inegável dizer também que, dentro do contexto brasileiro, a herança colonial se dá, a partir dessa perspectiva Bolsonaro, a partir da perda de todos esses privilégios que essas grandes famílias tiveram. E agora, com essa retomada, essa reintegração de posse que tem acontecido, essa reintegração de posse simbólica, porque de terra mesmo a gente tem discutido, de terra mesmo a gente ainda não tem, mas por meio de políticas públicas e de acesso ao conhecimento, hoje a gente pode falar, hoje a gente pode ir para o Twitter, a gente pode ir para o Facebook ou whatever, e também para a rua, né? Às vezes podemos ser repreendidos por uma bala ou por ações da polícia, né, que também colabora com todo esse processo. Mas a amplitude da nossa fala hoje é muito mais universal, é muito mais direta, né? E que a reação também dessa grande extrema-direita é muito atrelada a essa não possibilidade de manter os privilégios no quais elas têm sido disseminada, organizada, orquestrada, e é muito complicado ver 3 mulheres negras no parlamento aqui. É muito complicado ver situações como, por exemplo, da ascensão da Marielle no Brasil, como uma força política que poderia dar muita coisa. Então, é preciso estar atento e forte, né? Temos ainda 2 minutos, eu não quero encerrar sem antes ouvir 1 minuto de cada um sobre o futuro, né? Qual é a perspectiva? Eu, sinceramente, já vou adiantar a minha opinião, eu acho que nós estamos condenados a uma dinastia da família Bolsonaro por pelo menos aí 1 década, se eles não forem parar onde eles merecem estar, que é na cadeia, né? Se nada for feito, se as instituições brasileiras não acordarem, não vai ser parado assim tão facilmente, na minha opinião, infelizmente. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente faz esse alerta. Eu sempre faço quando converso aqui em Portugal, porque a gente não quer que aconteça a mesma coisa aqui, né? Futuro, Lidiane. Não vou ser tão negativa. Eu acho que eu acho que a gente tem algumas chances. Tem do ponto de vista da política internacional, que é o que eu acho que da onde pode vir um grande apoio a uma mudança de cadeiras no Brasil. Tem esse movimento agora dos próprios empresários prejudicados, sim, né, que eles sejam defensores do meio ambiente ou das comunidades indígenas, mas que começam a dizer, olha, a gente precisa pôr na agenda o desenvolvimento sustentável, não dá para passar a boiada como vocês querem, vamos ter que conversar sobre isso. E também tem acho que são 3, se não me equivoco, mas pelo menos tem boas chances de discussão, que foi uma denúncia contra o governo Bolsonaro, que está hoje na Corte de Haia,
pela questão de genocídio, pelos ataques sucessivos às comunidades originárias do Brasil. Isso seria muito interessante, né? Se a gente tivesse uma condenação do governo Bolsonaro nessa corte, poderia ter um grande impacto. Eu acho que a gente não pode desanimar. Existem pessoas lutando e militando no Brasil. Existem muitos brasileiros militando fora do Brasil. Eu mesma sou parte do coletivo Andorinha, que milita desde o golpe contra a presidenta Dilma aqui em Lisboa. É claro que o nosso trabalho, a nossa luta, o nosso impacto é diminuto. Mas nós que estamos em luta, que estamos em militância, a gente acredita que esse é o único caminho. Então, perceber que a escala é global e não só local, não é um problema do Brasil, é um problema de quadro global, e se articular. Né? Não é militante de hashtag, né? Feminista de hashtag, etc. É claro que as redes sociais elas são importantíssimas, são instrumentos, são o nosso modo de vida, de comunicação hoje, isso é inegável, mas é preciso um pouquinho mais. E eu acho que a articulação, conhecimento partilhado, articulação de lutas, né? Entender que não existe um meio ambiente, uma luta antirracista, uma luta de gênero. A articulação dessas lutas, a articulação de quem acredita que a gente precisa de um mundo melhor, que o governo Bolsonaro é inadmissível, que o neofascismo e a sua reemergência é inaceitável, eu ainda acredito que se a gente se organizar, se a gente sai da bolha, sai da cúpula, entende nossas posições de privilégios e se articula, existe sim como construir alguma alternativa. Você é uma comunista, tá ok? No tocante a isso daí, você é uma comunista. Você, Di, tem alguma esperança? Tenho esperança. Eu tenho esperança, especialmente nos meus conterrâneos, nessa juventude que se levantou nos últimos 10 anos, nessas pessoas que estão tomando tanto o poder da imprensa e se articulando a partir de se estabelecer com novas narrativas, com novas formas de se fazer política. Eu acho que o que existe hoje já está mais que provado que não dá, não tem como. Eu acredito numa nova forma de fazer política, de articular política a partir da ideia que a Lidiane apresentou para a gente, de interdisciplinar, interseccional. Então, quando não se reconhecer de que, especialmente a esquerda brasileira, que foi muito condicionada de um lado, se estabelecer e gesticular o amparato academicista, burguês, das elites, de uma outra elite intelectual brasileira, e não estar atento ao que acontece nos outros extremos do Brasil, e não entender da multidisciplinaridade do Brasil, que não é só Rio e São Paulo, né, e, às vezes, alguma parte do Nordeste, né, e não entender especialmente diante da força que ainda se institui dos povos originários e do Nordeste brasileiro, que eu acho que é a força maior da nossa nação, não tenho dúvida disso, né? Então, eu acho que é isso. A minha esperança está nesse povo, nesses jovens e nessa nova forma de fazer política. Como isso vai acontecer? Eu sei que tem algumas Marielles, outras pessoas infiltradas por aí, se organizando, fazendo acontecer a política de trás, né? Cabe agora a gente ter o tempo certo para que a gente possa quebrar e bloquear todo esse sistema. É isso. Que bom que vocês estão aqui para passar um pouco de otimismo para o pessoal. Se dependesse de mim, ia sair todo mundo chorando daqui. Agora, bom, Lid, muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Obrigada, Lucas. Obrigada, Festival Política. Obrigada a todos por estarem aqui. Di, muito obrigado. Foi um prazer. Sim, muito obrigado, mesmo nas férias, pós-pandemia, podendo estar à praia, podendo fazer qualquer outra coisa. Estamos falando aqui daquela coisa ruim, mas tudo bem. Mas, assim, a gente tem que falar, a gente tem que se articular e a gente tem que ter esperança, é isso. É isso aí. Muito obrigado a todas e todos que participaram.
Deram um trabalho, sim. Não, sim, mas assim, deu para... Assim, positivo. Que bom, que bom. Foi um prazer. Sim, Muito obrigada. Foi um gosto também ouvir. Sim, obrigada pela partilha. Obrigada pelo trabalho super importante de vocês. Tomara que vocês tenham muito trabalho, cada vez mais, que a gente acha muito importante.